Bom dia para todos vocês, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós. Eu sou Marcos Alves, professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, e nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Botanicamente Falando. Super bem-vindo para os novos inscritos no canal, aí o nosso número já está bem maior do que o nosso vídeo do início do mês de outubro, em que nós atingimos os 500, já tínhamos atingido mais de 500 inscritos no canal, e agora o número está crescendo. Isso é muito legal e as pessoas estão gostando e comentando, perguntando sobre as plantas. O vídeo de hoje é sobre uma família que é muito utilizada como planta ornamental, especialmente como plantas forrageiras de jardins, ou seja, aquelas plantas em que são mais baixas e que cobrem o solo, mas também com plantas de interior. São plantas naturalmente frágeis. As espécies da família que eu vou falar hoje, a família Gesneriaceae, é um grupo das eudicotiledôneas dentro do subgrupo chamado de Asterides. Essas plantas, então, angiospermas, eudicotiledôneas asterides, elas têm diversas características relativamente fáceis de reconhecê-las. São plantas que têm uma preferência, ou seja, a maioria das espécies ocorre em ambientes com maior umidade, como, por exemplo, a Mata Atlântica. O domínio da Mata Atlântica tem uma diversidade enorme dessas plantas, da família Gesneriaceae, que muitas vezes estão associadas como plantas epífitas. A gente já explicou em uns vídeos anteriores, plantas epífitas são aquelas plantas que crescem sobre outras plantas, mas elas não são plantas parasitas, não confundir com as plantas parasitas. Elas apenas usam uma outra planta, que a gente chama de forófito, como suporte onde elas crescem. Mas muitas Gesneriaceae crescem no solo e por isso elas são muito comercializadas. É um grupo fortemente comercializado, como eu expliquei, como plantas para utilizar em jardins, em áreas sombreadas, cobrindo o solo, mas também como plantas de interior. Elas são especialmente bonitas e comercializadas por causa das flores. Aqui a gente tem um exemplo de uma flor, aqui também são sempre muito coloridas. Talvez a espécie mais comum que a gente conheça, que seja comercializada da família Gesneriaceae, são as violetas. Mas também tem os gerânios, outras plantas chamadas planta batom, um nome bem curioso, justamente por essa cor da corola muito vermelha, além de vários outros nomes, como sininjas e diversos outros. A gente gosta muito dessas plantas aqui em casa. Porém, uma coisa importante da gente pensar é que essas plantas elas precisam de um cuidado especial. Como muitas dessas espécies elas são de ambiente úmido, então essas plantas não podem ficar expostas ao sol direto. Então precisa ter muito cuidado. E só um detalhe, essas plantas são super saborosas. Não pra gente. A minha coelha, eu tenho uma coelha chamada Mary Stuart, que está passeando aqui no terraço hoje. E ela adora as folhas dessas Gesneriaceae que nós temos. Então é um perigo, tem que tirar de perto dela ou ela come todas as folhas, porque aparentemente essas folhas são muito saborosas, mas não são utilizadas na alimentação. Eu queria chamar a atenção que tem uma planta da família Gesneriaceae chamada de peixinho. Só que esse peixinho da família Gesneriaceae não é a planta peixinho, que é de uma outra família que é utilizada como planta punk, que inclusive ela pode ser frita, empanada e frita. Peixinho, que é utilizado na alimentação, é uma outra espécie que não são as Gesneriaceae. As Gesneriaceae têm algumas características importantes do ponto de vista botânico para a gente reconhecer essas plantas. Primeiro que a folha é oposta. Estou levantando aqui o vaso para mostrar aqui para vocês, ó, a folha oposta. Então são folhas inteiras, folhas que não se dividem, como a gente vê aqui inteira, folhas com pecíolo em geral curto, e as folhas são opostas. Uma outra característica importante para essa família, e muitas espécies a gente consegue reconhecer, é que vocês estão vendo essa flor aqui, a gente tem um cálice, que aqui nessa flor ele é alaranjado, e a corola amarela. Então existe uma diferença bem clara do cálice e da corola. Todos eles com 5 peças, característico das eudicotiledôneas. 5 sépalas, que é o cálice, e 5 pétalas, que é a corola. Esse outro exemplo que a gente tem aqui, a gente repara aqui na extremidade. Deixa eu pegar um lápis. Aqui a gente tem o cálice esverdeado e aqui a gente tem a corola colorida.
E essa corola é que chama muito a atenção nas gesneriáceas. Para não esquecer, porque senão eu já ia usar isso em outros vídeos, mas eu sempre esqueço. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui pelo vídeo que essas folhas de gesneriácea, elas em geral têm muitos pelos ou tricomas, que é o termo técnico que a gente usa. Quem já cultivou uma violeta, já recebeu uma violeta, que é uma planta muito utilizada, já deve ter visto que ela parece um veludinho, bem fofinha a folha, com esbranquiçada, acinzentada. Tudo aquilo ali é pelo para manter a folha ainda mais protegida. São plantas que não podem molhar muito, elas precisam de umidade, mas não podem ser encharcadas de água. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui dessa flor, eu vou afastar aqui. Repara como essa flor parece, ela é bem diferente, parece uma boca. Se a gente reparar, aqui embaixo nós temos 3 estruturas, 1, 2 e 3, e em cima 2 estruturas. Na verdade, isso é parte da corola, e a corola tem essa forma que a gente chama de um tubo. Esse é o tubo que a gente chama na corola. Corola é a flor. As pétalas, então, elas são unidas e se separam só na pontinha, só na extremidade. Existe um termo específico para isso que a gente chama de corolas gamopétalas, ou seja, as pétalas são unidas. Quando as pétalas são separadas, a gente chama de dialipétala. Isso é um termo muito importante e a gente usa muito nas aulas de botânica. Mas para você que não faz escola de biologia, é importante saber essa flor tubulosa, ela é importante na polinização. Ou seja, que é uma flor que permite que beija-flores venham visitar a flor, ele entra com o bico por aqui, suga o néctar e com isso ele se alimenta e também faz com que ocorra a polinização, porque ele se suja de pólen, transmite o pólen de uma planta para outra. Então tem uma outra relação importante nessas plantas com a fauna, que é a polinização por beija-flores. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, muito importante para os alunos de biologia, e que é uma grande dificuldade às vezes de entender, que essa corola é o que a gente chama de uma corola zigomorfa, ou seja, em que a parte inferior da corola é diferente da parte superior da corola. Nós temos uma situação em que ela tem uma estrutura diferente, ela não é uniforme, igual em toda a porção da corola. Repare que a parte inferior dessa flor é amarelada, tem 3 estruturas, é bem diferente da parte superior. Isso faz com que, quando a gente pensa radialmente, nos cortes da corola, a gente chama essa corola, por essas diferenças, de uma corola zigomorfa. Aqui na pontinha, consegue ver aqui amarelinho, a gente tem as estruturas reprodutivas. E é justamente aí que o beija-flor entra, suja a cabeça com pólen, vai em outra flor e deixa esse pólen no estigma da outra flor. Então, a gente hoje terminando aqui com o vídeo da família Gesneriaceae, uma família, como eu disse, das eudicotiledôneas, do grupo das asterídeas, uma família muito importante em termos de diversidade, ou seja, número de espécies na Mata Atlântica, principalmente, inclusive espécies endêmicas, e que tem um amplo uso como plantas ornamentais, especialmente plantas de interior, e um dos exemplos, como a gente falou, são as violetas. Então a gente vai ficando por aqui, uma ótima semana para vocês, a gente se encontra no nosso próximo vídeo, ok? Forte abraço e ótima semana a todos, tchau!